10 hábitos dos brasileiros que os portugueses detestam. Eu sou a Carla, da Próxima Parada 747, sou estrategista de viagens e hoje eu vou compartilhar aqui com você algumas sugestões para não que na sua viagem, quando você for para Portugal, que você não pareça mal educado, né? Se você é brasileiro, já foi para Portugal, provavelmente você já irritou alguém sem perceber. E calma, tá? Não é porque você é mal educado, é porque existem, de fato, diferenças culturais que ninguém te conta antes das viagens. E hoje eu vou te mostrar, então, 10 hábitos bem comuns que são muito nossos, né? Que os portugueses simplesmente não suportam, tá? E o melhor, né? Como que você vai evitar cada um deles. O primeiro hábito é não cumprimentar antes de pedir algo, tá? No Brasil, a gente entra numa loja e já manda assim quanto custa? Né? A gente já faz isso direto. Em Portugal, isso soa frio, até meio grosseiro, tá? Então lá, o básico é bom dia, boa tarde, com licença, e aí você faz a pergunta que você, de fato, quer fazer, né? Qual é o preço disso aqui? Você tem tal coisa? Tá? Parece um detalhe, só que muda completamente a forma como você é tratado no local. Então, para você ir até lá, ser bem tratado, comece com um bom dia. Segundo, escolher mesa no restaurante. Também outro hábito brasileiro. Quando a gente entra no restaurante, a gente já vai sentando na primeira mesa que está vaga e que a gente gostou. Em Portugal, não, tá? Quem escolhe a mesa é o funcionário, sempre, tá? Então, se você entra e já senta, pode parecer que você está ignorando o funcionário do lugar. Então, o certo é você chegar até a porta, aguardar o funcionário, que ele vai te conduzir até a mesa. Simples assim. 3. Ficar chamando o garçom. Outro hábito brasileiro, né? Sabe o que a gente faz assim, ó? Ô moço, ei, ô garçom. A gente faz isso, né? Estalando o dedo. Então esquece. Isso pega muito mal em Portugal. Na verdade, isso pega muito mal em qualquer lugar fora do Brasil, tá? Mas a gente tá falando de Portugal, então vamos falar de lá. Lá o garçom, ele controla o atendimento. Então é ele quem vai até você quando for o momento. Então se precisar, tá? Ai, nossa, tá demorando. O máximo você faz um contato visual, assim, discreto, mas nada assim muito espalhafatoso, como nós brasileiros costumamos fazer, tá? Se você, inclusive, está indo para Portugal e você não sabe exatamente o que você quer fazer ao longo, o que você pode fazer no país, em Lisboa, por exemplo, eu vou deixar aqui embaixo alguns links dos principais passeios que a gente recomenda para os nossos viajantes que fazem um roteiro personalizado de viagem ou até quem compra o nosso guia de viagem. Mas vou deixar aqui para vocês, caso você quiser acessar, para você saber aí os passeios que a gente já testou e comprovou e dá tudo super certo, né? Sem perder tempo, pode acessar aqui. Também aqui embaixo tem o nosso link do Seguro Viagem, tem desconto, né? O Seguro Viagem é obrigatório para entrar em Portugal, então para você não ter dor de cabeça já na chegada e correr o risco de ser deportado, vai com o Seguro Viagem, o link aqui está aqui também. E claro, né, se você quiser o seu roteiro personalizado, né, pensando exatamente no seu estilo de viagem, é só falar com a gente, tá? Entre em contato com a gente que a gente vai falar com você. Entrar em contato no Instagram, que você tenha o acesso do nosso WhatsApp, tá bom? Quarto, gente, falar alto demais. Gente, se tem uma coisa que o brasileiro faz é falar alto. Isso é um clássico, tá? Brasileiro, no geral, fala alto, ri alto, se empolga. Só que em Portugal, o tom é mais baixo. Então, se você estiver num restaurante, num café e começa a falar alto, você acaba virando o centro das atenções e não de um jeito bom, né? Não é o centro das atenções legal. Então, isso é visto como falta de educação. 5. Excesso de intimidade. O brasileiro, quando ele quer ser legal, ele quer se parecer íntimo, né? Porque o brasileiro é caloroso, então a gente brinca, toca, encosta, cria intimidade muito rápido. Em Portugal, as relações são mais reservadas. Então, cuidado com apelidos, brincadeiras, aquela proximidade imediata, brincar com as crianças dos portugueses. Tudo isso pode soar invasivo, então não faça. 6. Achar que todo mundo entende o nosso jeitinho. Né? Aqui no Brasil a gente resolve muita coisa no imprevisto. Em Portugal as regras são levadas mais a sério. Então horário é horário, procedimento é procedimento. Se você tenta dar um jeitinho, isso pode gerar irritação e pode ser muito pior. Então não é uma questão de flexibilidade, tá? É falta de respeito na visão deles. Não é que eles estão sendo inflexíveis, é porque para eles a regra é a regra. Não é, eles não têm esse hábito do jeitinho como nós temos aqui no Brasil, tá bom? 7. Reclamar de tudo comparando com o Brasil.
Bom, porque no Brasil é melhor assim. Esse tipo de comentário cansa muito rápido. Então ninguém gosta de ouvir que o país dele é pior. Se vem um venezuelano, um cubano, um qualquer americano, chegar aqui no Brasil e começar a falar assim, porque lá nos Estados Unidos é muito melhor. A gente fala, então fica, né? Fica lá nos Estados Unidos. Não é verdade? Então, assim como a gente não gosta que fale do nosso país, a gente pode falar, mas eles não, né? Então, a mesma coisa ali. Então, se você escolheu estar ali, o mínimo é respeitar como as coisas funcionam, tá? Então, comparar em tempo integral pega mal. Claro que internamente, com a sua família, com o seu grupo, você pode fazer isso. Olha, lá no Brasil, realmente, o atendimento é muito melhor, né? Mas isso internamente. Mas ali com eles, no âmbito deles, não faça. Não deixa que eles ouçam esse tipo de comentário. 8. Entusiasmo sem compromisso, tá? Isso aqui é muito sutil, isso aqui pega muito. A gente fala muito assim aqui no Brasil, né? Claro, vamos marcar, vamos fechar. Ou depois eu vejo, daqui a pouco eu volto, né? E simplesmente você some. Em Portugal, isso é visto como falta de seriedade. Então, se você não tem a intenção real, é melhor você não prometer, tá? Porque lá a palavra tem muito peso. Não é igual aqui, que muitas vezes a gente já sabe que não vai acontecer. Tipo, passa lá em casa. Passo sim. A gente sabe que a pessoa não vai passar, né? Agora, lá em Portugal, não. As coisas funcionam diferentes, tá bom? 9. Chamar Portugal de terrinha. Gente, pode parecer inofensivo pra gente. Pode parecer até carinhoso. Só que em Portugal, muita gente não gosta, tá? Então, soa como se estivesse diminuindo o país, né? Colocando num lugar inferior. E não ajuda nada, né? Você chegar lá como visitante e usar esse tipo de expressão. Então, o melhor caminho é bastante simples, tá? Trate o país com o mesmo respeito que você gostaria que tratassem o Brasil. Então, um pequeno ajuste de linguagem faz uma grande diferença na forma como você é recebido. E, por fim, imitar o sotaque português. Gente, se você já foi para Portugal, isso deve ter acontecido com você, porque acontece comigo todas as vezes, tá? Você chegou em Portugal, parece que dá uma vontade, um ciricutico de você falar ora pois, né? Mas não fica, tá? Parece brincadeira, só que não é bem recebido. Então, muitos brasileiros começam a imitar o sotaque, né? Falando esse pois, puxando esse SH, né? Tentando falar igual. E na maioria das vezes, isso soa como deboche, né? Então, não é como admiração. Então, em Portugal, o idioma é levado muito a sério, o sotaque faz parte da identidade deles. Então, não precisa tentar imitar, tá? Fala do seu jeito, já que aproveita a similaridade da língua, né? Tem algumas coisas que não são iguais, mas é compreensível, a gente consegue sim se comunicar. Então, fale mais devagar, com clareza, com respeito. Não tente falar no sotaque deles, porque uma coisa é se adaptar ao vocabulário, né? Por exemplo, como que é? Lá eles não chamam de trem, eles chamam de comboio. Então, uma coisa é você falar onde eu pego o comboio, isso tudo bem. Agora, você imitar o sotaque, não, tá? Então, é bem diferente parecer que tá tirando sarro, né, quando você tenta imitar o sotaque. E é isso, né? Pequenos ajustes, mas que mudam completamente a forma como você é recebido em Portugal. E agora, se você quer ir além, não só evitar erros, mas realmente aproveitar o melhor do país, né? A gente tem o nosso roteiro personalizado, como eu falei, mas se você gosta de organizar a sua viagem por conta própria, nós também temos o nosso guia Próxima Parada 747, aqui tá a capa e o índice, o que você encontra da nossa viagem em Lisboa. Então, a gente fala sobre quando visitar, quais são as informações importantes, como que você vai se deslocar lá. Montamos o roteiro dia a dia, né, aglutinados, né? Então, dia 1, pensando na logística, né? Então, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Depois a gente coloca ali algumas possibilidades de bate e volta, como um passeio a Sintra, um passeio a Cascais, um passeio a Évora. Tudo isso está dentro do nosso roteiro, no nosso roteiro em que você tem todas as informações. E olha só que legal, aqui, olha, você consegue clicar, quando você está acessando pelo celular, você consegue clicar e ele abre no Google Maps. Então, você começa num desses pontos aqui e o Google Maps traça a sua rota para que você não fique num vai e vem. Então, você não precisa mais montar o roteiro. É só você clicar e seguir conforme está aqui o nosso roteiro, que já foi provado, testado muitas vezes, tanto nas viagens
personalizadas, quanto nos roteiros, né, dos nossos viajantes que já viajaram com os guias da próxima parada 747. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não nos conhece ainda, já começa a seguir as nossas redes sociais da próxima parada 747 no Instagram, também no YouTube e no TikTok, tá bom, gente? Então é isso, um grande beijo para vocês e espero você na nossa próxima parada. Tchau, tchau!